Muito boa noite, muito boa noite. Estamos aqui para mais um encontro de milhões. E vocês perceberam que os nossos assuntos nas últimas semanas têm sido, assim, assuntos mais que de milhões, né? E hoje, como prometido na semana passada, nossos convidados seriam convidados de milhões. Homens no quais eles iam nos ensinar muitas coisas, né? Prometi pra vocês na última quinta-feira, né? Hoje eu tô falando tudo no plural, gente. E trouxe um cara aqui que eu vou falar pra vocês. Eu conheço, assim, por cima, já estivemos no mesmo lugar. E hoje eu vou ter a oportunidade de conhecer a fundo um pouco de quem ele é, do que ele faz e como ele ajuda pessoas. Porque uma coisa eu sei dele. Ele gosta da mesma coisa que eu, gente. Acredito que ele tem o mesmo propósito que eu, só que nós conduzimos de forma diferente. E nós vamos descobrir isso juntos. Então, Caio, seja muito bem-vindo ao nosso Encontro de Milhões. Primeiramente, quero te agradecer pela oportunidade, pelo seu sim, pela sua disponibilidade de vir aqui, de partilhar um pouco de quem você é, da sua história. Seja muito bem-vindo ao nosso Encontro de Milhões. Eu agradeço, viu, Carmele, porque é um prazer. Eu já te acompanho já tem algum tempo. A gente tem vários amigos em comuns. Sim, sim. E a gente sempre se esbarra, né, nos lugares Sim. e tudo mais. E agora a gente está tendo essa oportunidade aqui de aprofundar uma conversa mais profunda. Sim. Você viu aqui, Caio, que assim, a gente não conversou sobre isso antes, gente, é verdade. Nós não conversamos sobre propósito. Não. E é muito engraçado porque o pouco que eu te conheço por rede social, por tudo mais, eu sinto que nós temos um propósito bem comum. Sim. Diante daquilo que você já faz, diante da vivência que você já vive. E aí eu queria que você se apresentasse para o pessoal de casa e contasse um pouquinho de quem é o Caio. O Caio hoje é um jovem que ama viajar, que ama desenvolvimento humano, desenvolvimento de pessoas, desenvolvimento na área espiritual, emocional. Eu acredito muito que as grandes mudanças, elas não estão mais no racional. Na teoria, na parte prática, sim, porque tem muitas pessoas que só querem saber na parte prática. Eu acredito muito no emocional e na espiritualidade. E isso eu venho me desenvolvendo há muito tempo. Então, se for falar assim da minha essência, sou um filho amado de Deus. Graças a Deus eu tenho um pai, tenho a minha identidade restabelecida. Sou coach como profissional e estou aqui para abranger cada vez mais esse entendimento. Que legal. E hoje, assim, se você olhar, Caio, para você, qual que é o propósito do Caio? E como você encontrou esse propósito? Porque é muito difícil se falar de propósito. Sim. Todo propósito que se não envolver pessoas, sim, não é propósito. Gente, tá vendo? Muita gente não sabe disso. Eu não sabia. Que se um propósito não envolve pessoas, não é um propósito. Você pode pegar em todas as áreas. Um médico. Um propósito do médico é salvar vidas. Um advogado, salvar empresas e famílias e outras pessoas. Uhum. Se não tiver algo mais para acrescentar para uma outra pessoa, fica vazio, fica supérfluo. Então, eu acredito muito que as grandes missões, propósitos de vida das pessoas hoje, se não envolver ajudar outras pessoas, ser suporte, como Jesus fala, servir, sim, não é propósito. Então, o propósito do Caio hoje seria servir. Servir. Que é isso, hein, gente? Tá vendo? Falei pra vocês que só tem convidado de milhões aqui. Caio, vamos falar sobre identidade. Vamos. Eu acho um assunto muito legal e você falou que você tem a sua identidade pré-estabelecida. Sim. Quando a gente fala que a gente tem uma identidade pré-estabelecida, eu estive num evento de mulheres e uma mulher foi falar sobre identidade. Enquanto ela falava sobre identidade, eu fui percebendo que as pessoas, até mesmo as pessoas que falam sobre identidade, elas não sabem o que é identidade. Uhum. E elas têm uma visão muito diferente do que é uma identidade documento, o que é uma identidade família, o que é uma identidade profissional. E elas querem... E nessa tentativa de explicar, elas fazem uma mistura. E no final, ninguém entende nada. E as pessoas acham que eu encontrei a minha identidade porque eu sei quem eu sou. E como que é essa questão de identidade? Fala um pouquinho pra gente. Se a gente for comparar, assim, várias pessoas, sim, tem gente que só inverte os pilares. Em tudo que eu estudo de desenvolvimento humano, coach, a gente tem um pilar, que é a base do ser, que é o ser humano, a identidade principal, a base do ser. Depois vem a capacidade, aquilo que você consegue fazer, para logo depois vir o ter. Então, se você inverter isso aqui, nessa ordem, você não consegue se identificar.
Daí a gente volta até na parte ali de missão, de propósito. Sim. Porque se tiver invertido esses pilares, tudo muda. Vamos usar um exemplo? Tem pessoas que falam, ou pensam, ou agem, que eu falando, eu preciso ter para ser. Já viu algumas pessoas que compram Sim. várias coisas, Sim. que através daquilo que ele tem, ele tenta demonstrar o valor dele? Sim. Está invertido. O pilar T é o último. Ele coloca o ter como base principal. Entendi. Então, se você pensar... E qual que é essa base? Eu coloco uma pirâmide. Vamos Certo. supor aqui uma pirâmide. Que o essencial, que é a base principal, é o seu ser, que é a sua identidade. Que é de onde você veio e para onde você vai. Que são são 5 pilares? Na verdade, essa é a base com os 3. Identidade, capacidade e ter. Certo. Se a gente for aprofundar mais, aí depois vem as outras pirâmides de grandes estudiosos que pode abranger mais. Entendi. Mas hoje, para a gente ser mais objetivo, se a gente pegar a nossa base do ser, se não tiver ligado com algo mais espiritual, emocional, racional, as pessoas se confundem. E, por exemplo, se a gente for parar para perguntar para alguém e a pessoa já vir responder, um exemplo, quem é você? E a pessoa vir falando, eu sou um advogado, eu já fui formado em tal coisa, em tal coisa, em tal coisa. A crença dessa pessoa também está invertida. Ela acredita que ela é a profissão dela, os estudos dela. Entendi. E quando a pessoa fala que ela é filha amada de Deus? Foi uma discussão engraçada que a gente teve também, porque a gente estava fazendo a apresentação e muitas pessoas desse encontro falavam, né? Quem é você? Ela falava assim, eu sou uma filha amada de Deus. Mas assim, independente de qualquer coisa, acho que todos nós somos um filho amado. Aí as pessoas falam, não, mas isso é uma forma de tentar explicar e tudo mais. Não, tudo bem. É uma forma, mas quem é você? Porque será que as pessoas falam que elas são uma filha amada de Deus porque elas não sabem? Porque elas não sabem dizer quem elas são? Pela boca pra fora, às vezes. Quando você fala e você sente, você confia. Se você falar, eu sou filha amada de Deus, mas ainda sente medo, ainda sente algumas... Até onde você tem essa crença pré-estabelecida que é filha amada de Deus? Entendi. Entende? Porque tem gente que fala só pela boca para fora, ou por causa da nossa religião católica, enfim, qualquer outra religião, fala uma coisa mais vazia. Entendi. Não tem uma certa profundidade em crença de fato. Porque na Bíblia se fala 363 vezes, não temas. Aí quando a gente começa a 363 vezes? Não sabia, gente. De formas diferentes, mas se a gente for analisar, não temas, não tenha medo, não se aflinja, são formas diferentes, mas pautadas dessa forma. Sim. E se a gente começa a parar assim e falar, nossa, no meu dia a dia eu começo a ter medo, onde é que está a minha base principal? Onde é que está o meu ser? Onde é que está a minha identidade? Está pautada na confiança? Então, eu escuto muitas pessoas, nossa, sou filho amado de Deus, sou filho de Deus, tudo bem, mas no dia a dia, até onde isso está profundo no seu coração? Entendi. Entende? É bem intenso isso. E quando se fala, por exemplo, existe aquela frase que ela é até clichê, mas eu acho ela muito profunda e interessante também, que fala que muitos são chamados. Poucos escolhidos. E poucos são escolhidos. Como você olha isso? Para você que já viveu um processo de espiritualidade, um processo de desenvolvimento pessoal, você que conhece um pouco do racional e do emocional, porque assim, a gente sabe que tem momentos da nossa vida que a gente é 100% emoção. E precisa existir um equilíbrio, mas nem sempre a gente consegue manter esse equilíbrio ali o tempo todo numa constância. E aí, quando se fala disso, eu acho que a gente vive um processo muito árduo de saber se eu sou chamada, ou se eu sou escolhida, ou se são as duas coisas, ou se eu não sou. E aí sua cabeça vira uma confusão. Como que é isso, assim? Como você vê? Primeiramente, eu já aconselho, quem já tiver com isso, passando por essa situação de vocação, saber se vai casar, se não vai seguir uma vida de celibato, uma vida mais de Explica pastor. O que é celibato, porque muita gente que não é católico, gente, só para vocês entenderem um pouco o que é o celibato. As pessoas me questionam muito quando eu falo isso, e eu nunca falei sobre isso aqui. Não? Não. Então tá bom. Eu sei que também o público aqui é grande. Uma vida de celibato, uma vida sacerdotal, uma vida mais missionária, uma vida mais entregue a Deus, é suas renúncias do mundo. De forma bem simples para que todo mundo fique ciente. É você doar a sua vida, literalmente, para ter uma vida mais em profundidade com Deus, servindo a Deus de forma como padre, como frei,
E aí a gente poderia abranger de outras formas. Certo. Mas para abranger aqui, uma vida de um pastor, por exemplo, também é uma vida entregue a Deus, que eu acredito muito nisso. E vendo tudo isso, todo esse movimento, né, da identidade, de tudo, tem algumas pessoas que têm essa dificuldade. E eu tive isso também. Nossa, será que eu vou entregar minha vida para ser padre? E passou isso na minha cabeça. Você quis ser padre? Não que eu quis. Mas você pensou em que você poderia ser um padre? Na verdade, não é que eu parei para pensar para ser um padre. Eu pensei assim, eu tô tão próximo de Deus, eu tô em uma caminhada tão longa, profunda, e a gente vai participando de retiro, a gente vai lendo a Bíblia, e a gente começa a se apaixonar. Sim. Mas não significa que é minha vocação. Tem diferenças. Eu posso levar uma vida com Deus no matrimônio, que também é uma bela vocação. E qual que é a sua vocação? Hoje é matrimônio. E você já está pronto para o matrimônio? Hoje eu tô preparado. Olha só, viu? Você já namora, já é casado? Não. Hoje eu tô solteiro por decisão, então, por gente, escolha. olha só. Vamos rezar, porque tô precisando. Porque ele já está preparado para o matrimônio, viu? É isso mesmo. E foi uma grande luta, né? E como é que você chegou nisso? Muitos anos. Não foi algo... Quantos anos você tem? Eu tenho 31. Nossa, quando pensa muitos anos, a gente pensa que tem Mas muitos 20 anos meditando. Entendi. Passando por esse propósito, né? Passando por essa parte. E quando eu comecei a fazer essa caminhada, em 2014, eu precisei de muita ajuda. Sim. Porque eu precisei de pessoas de confiança que pudessem me direcionar. Então, a única coisa que eu gosto de falar aqui é: esteja com pessoas certas. Porque o propósito, muitas das vezes, vai ser necessário que uma outra pessoa te mostre o caminho. E aí vem a humildade, né? De você abaixar sua cabeça e ouvir. Sim. Então, se não tiver pessoas para orientar e você que está nos ouvindo quiser fazer tudo isso por conta própria... Você se machuca. Vai demorar muito mais. Tem um livrinho desses infantil, né? Que a gente usa para evangelizar, que fala muito sobre isso, que existe um caminho. E aí esse caminho, ele é muito lindo, mas ele é todo com uma estrada de pregos. E aí existe outro caminho que existem galhos. E que ele no livrinho mostra Jesus caminhando nesse caminho e ele tirando ali os galhos. Mas toda vez quem já fez trilha, você faz trilha sempre, você sabe que você tira um galho aqui, tira um outro ali, mas você acaba se cortando, você acaba se machucando. Então, assim, não é porque você tem um caminho com Jesus que você não vai se machucar, mas você não vai estar pisando o tempo todo em pregos. Porque, assim, é como se a gente fosse caminhar por um caminho largo, um caminho lindo, mas é um caminho cheio de pregos, é um caminho cheio de feridas e que vai doer. E é uma dor que não dá pra mensurar. E, assim, a saudade que você sente daquele simples corte que você teve quando você tenta entrar num caminho de pregos, assim, não dá pra mensurar a dor. Não. As pessoas falam assim, alguma coisa está doendo. E ontem mesmo eu estava vendo um vídeo, que até postei no meu Instagram, de uma mulher que ela sonhava em se casar e ser mãe, e ela se casa, na primeira gestação o filho dela morre. E aí ela descobre que o filho dela vai morrer, ela escolhe viver a gestação, o filho dela vive 30 minutos e ela morre. Eu esqueci o nome dela agora. E aí depois acontece novamente, ela engravida. E aí ela vive a gestação, quando tá com 6 meses, ela descobre que o filho dela vai nascer perfeito, mas que ele vai morrer também. Mesmo processo. Ela vive tudo de novo e ela é católica e seguindo ali apaixonada. Na terceira gestação dela, eu acho que eu já tinha desistido. Como fraca humana que eu sou, porque é um sofrimento muito grande. E ela continuou amando a Deus, ela continuou servindo. E aí quando ela descobre que ela tá grávida, ela tem um câncer na língua. E aí, simplesmente, ela opta por não fazer o tratamento para não prejudicar o bebê, termina a gestação. E quando ela termina a gestação, o câncer dela já se alastrou pelo corpo. Então, ela já sabe que ela vai morrer. E aí, ela escreve uma carta falando assim pro filho dela que, naquele momento, ela vai cuidar dos 2 filhos dela que foram pro céu e que ela vai deixar caminhos para ele. E que ele vai saber guiar. E aí você pensa assim, é um caminho, quando você escolhe caminhar com Deus, é um caminho árduo. É um caminho. Ele mesmo fala, né? Se você quiser me seguir, pegue sua cruz e me siga. E ele não tá... E a trajetória de Jesus, não, é uma trajetória... Bonita. Sim. Ele se entrega. Eu estava fazendo um exemplo, analogias, né?
Eu falei isso hoje cedo. Tem uma frase que fala, né? A galinha bota o ovo, o porco dá o bacon. O porco, para dar o bacon, tem que dar a vida. Sim. A galinha não, só se compromete com aquele dá e vai embora. Algumas pessoas, elas estão ainda na percepção que não é para passar dor. Sim. Que a dor, agora que eu comecei a seguir Jesus, ou enfim, ou qualquer uma outra religião, eu não quero pagar. Quer viver o raso. Sim. E na parte rasa, você não vai conseguir conhecer muita coisa. Você só precisa vai... se mergulhar em águas profundas. E se colocar seu corpo todo em risco. Gente, o negócio hoje tá de milhões aqui, né? Vocês estão vendo? E assim, essa questão de vocação é uma coisa muito complicada, porque quando eu fui me confessar domingo, a gente estava conversando com o Padre William. Eu sou super fã dele. Ele é mesmo. Sensacional. E ele é o cara de conselho mais, assim... Gente, a confissão com ele chega a ser divertida. Você não sabe se você se confessa ou se você ri. Você ri. E aí ele falava falando sobre vocação. Porque eu sinto no meu coração a vocação que eu tenho, aquilo que eu sou chamada a ser. Mas enquanto você está solteiro e você vive aquela cobrança da sociedade de idade, de maternidade, de que você não vai ter filho, que você vai ficar velha, isso é uma coisa que incomoda. Muito. E aí é uma coisa que você, principalmente pra gente que é mulher, você não quer ceder. Você não quer casar por pressão, por impulso, ou porque alguém acha que você tem que casar, seus pais acham que você tem que casar. Não, eu quero viver o meu tempo. E aí você quer assassinar as pessoas. Aí eu fui falar com o padre sobre essa questão de vocação. E ele falando que nem sempre a gente nasce decidido qual é a vocação que a gente vai seguir. E ele partilhou um pouco da história dele, de que não, que nem passava pela cabeça dele que ele ia ser padre. E que, tipo assim, ele tinha uma vida livre. E, de repente, ele foi chamado e da noite pro dia ele resolveu ser padre. Caramba. Um cara que era extremamente livre. Ele extremamente custoso, extremamente, como se diz ele, pronto para casar. E aí, da noite pro dia, deu um choque de realidade nele e ele falou, não quero. Não quero. Então, e esse chamado, assim, você sente que você tem um chamado? Independente de matrimônio, independente de religião, independente de lugar que você esteja, você sente que Deus te chama? Hoje, mais claro do que antes. Vamos voltar. Antes eu estava confuso. Sim. Lembra que eu estava falando na parte de buscar pessoas? Sim. Mentores, diretores espirituais, Você tinha pastor. quantos anos? Eu tinha 21. 2014? Não. Quase 10 anos atrás, né? 2013 para 2014. Estamos em 2023, 10 anos atrás. 21 mais ou menos. E começou toda a minha mudança. Olha o que é interessante, pegando essa analogia. Até usando agora para a parte do coach. Lugares certos, pessoas certas, conhecimento certo. A gente prega muito isso na base do nosso trabalho. Eu tive que sair de um lugar. Eu morava em Brasília. Estava cego completamente. Não sabia o que eu de fato estava fazendo aqui na Terra. E eu tive que sair de lá, largar tudo, família, e vir para Anápolis. E a terra de Anápolis é uma terra abençoada. E por que você veio? Saí do meu trabalho, quis viver algo novo. Mas foi uma decisão sua? Uma decisão, sim. Uma decisão minha. Larguei apartamento, larguei tudo e vim para cá viver alguns meses. E quando eu chego para cá, a primeira coisa que eu faço é um retiro espiritual. Senhor, Anápolis é Terra Santa. É Terra Santa. Aqui é considerada Roma brasileira, né? E quando eu chego aqui, eu faço um primeiro retiro e já começo a despertar. Eu acredito muito que existem muitas escamas nos nossos olhos. Sim. E essas escamas, elas não saem de uma vez, elas vão saindo com o tempo, de acordo com que você coloca intensidade para tirar elas. Sim. E não é de forma simples, é de fato você se entregar numa vida mais espiritual. Porque a gente está falando agora da parte espiritual. E quando eu venho para cá, faço esse retiro e começo a conhecer pessoas novas que vivem de forma diferente, eu começo a me atrair. Aí começa a gerar uma dúvida. Nossa, eu não conhecia isso. Sim. Eu não chegava a conhecer toda a imensidão da Igreja Católica. Sempre fui católico, crismado, mas eu não conhecia a fundo, que é o grande erro de algumas pessoas. Às vezes elas só ficam lá na missa. E tem um mundo muito maior do que isso. Sim. Na igreja por trás, si só, né? Da igreja por um todo, no cristianismo, vou Sim. falando assim.
tem uma profundidade muito maior. Existe uma dor ali. E quando eu vou começar a conversar com as pessoas, começo a entender todo esse processo e eu vejo que tem algo novo, começa a me despertar a vontade. Nossa, eu quero aprofundar mais. Sim. Aí eu fui fazendo mais retiros, fui conversando com mais pessoas, tive já um diretor espiritual, querido Padre François, que sou grato eternamente, porque ele já abriu muito a minha cabeça logo de início. Depois eu já conversei com o Fernando, lá da Nova Aliança, que também sou muito agraciado. O Fernando é... Tive uma experiência lá, através de um outro renascer, que é do Manaim também. E isso fez com que o meu processo... Vamos falar do Manaim? A gente vai falar de tudo. E esse processo fez com que as escamas caíssem. E nesse processo de cair as escamas, eu fui começando a enxergar. Opa, calma, não é padre. Não é uma vida celibatária, não é uma vida missionária. Entendi. Mas isso eu tive que experimentar. Tem gente que fala assim, eu tenho que decidir hoje. Não, calma. Vai lá conhecer o lugar, vai conhecer o mosteiro, vai conhecer uma vida mais aprofundada. E depois toma a decisão. Sim. Não precisando tomar a decisão antecipadamente. Sim, eu acredito que existem muitas... eu escutei uma coisa do próprio Padre William. Não minto, não foi do Padre William, foi do Padre João. Acho que é João mesmo, padre da minha paróquia lá do bairro de Lourdes. Ele é novo. E a gente estava num momento de conversando. E aí eu falando para ele sobre essa questão de vocação. Porque eu sou muito curiosa com muita coisa. E no último ano, em tudo que eu tenho vivido, essa questão da vocação tem me chamado muita atenção. Mas não a minha vocação, mas a vocação de outras pessoas. E aí eu conversando com ele, eu falei para ele assim... Ele foi me falar que a pessoa, quando ela quer se aproximar... Não existe algo que te leve mais perto do céu do que a família. E eu fiquei intrigada com aquilo. E eu fiquei, mas tá louco, gente. Que ele quer comparar uma família? Não desmerecendo hora nenhuma família, mas como é que ele quer comparar uma família com um padre? O cara ali que ele deu sua vida, ele abandonou seu pai, sua mãe, ele deixou... Não sei o que, e fui pra casa com isso. E fui rezar com isso. E aí foi muito claro quando Deus me mostra que é muito mais perto, você consegue chegar muito mais perto da santidade enquanto família do que sozinho. E aí é onde Deus mostra que quando você tem outra pessoa, quando você tem alguém que segura a sua mão, é mais fácil atravessar o vale. E quando Jesus chama as pessoas que são solteiras ou as pessoas que estão sozinhas, ele chama, segura na minha mão e vamos. Agora, quando é uma família, ele consegue segurar uma família para caminhar. Então, o fardo fica mais leve, porque 2 pessoas passam a carregar um fardo. E aí que fez sentido, tipo, aí eu aceitei. Você sabe sua vocação? Sei. E pode compartilhar com a gente? Tenho certeza que tem gente curiosa. É um matrimônio. É um matrimônio. É um matrimônio. De fato, a maternidade. Só que existe aquele momento de você entender quando você está pronta e quando você não está pronta. Eu não estou pronta. Diferente de você que disse, você está pronto, eu não estou pronta. Agora eu vou só fazer uma pequena correção. Eu não falei que eu estava pronto, eu falei que eu estava preparado. Porque se a gente esperar para ficar pronto, a gente nunca vai estar. Gente, olha só, a surra nessa hora do dia. Não, é porque muita gente, às vezes, palavras têm poder, e não é eu que estou falando, está pautado na Bíblia. E as pessoas não sabem se comunicar. E às vezes elas falam pequenas palavras, e como ela está falando, e ela tem propriedade para falar, e tudo aquilo que você fala, você está plantando sementes, Sim. Ela colhe sem saber. Entendi. Por exemplo, hoje, eu tenho certeza, você está preparada. Você já teve experiências que tiveram ali para você tomar consciência e você já sabe discernir o que é bom e o que é ruim, e o que você quer e o que você não quer. Se aparecer o que você quer... Vai acontecer. Vai acontecer. Vai significar que vocês dois estão prontos? Não. Os dois estão preparados e vão começar a trilhar uma jornada. Entendi. Eu nunca... Tá vendo? Agora eu vou rezar e vou descobrir isso. Mas é porque eu não tinha olhado por esse lado. Sim. Porque eu acho que existem momentos, por exemplo, eu tenho muita vontade de ser mãe. Por que eu acho, quando eu falo assim, eu não tô pronta? Mas isso que você falou de não estar preparado faz sentido. Porque eu tenho muita vontade de ser mãe. E, inclusive, eu vou fazer um evento para as mães voltado para esse assunto, porque é uma coisa que eu sinto no meu coração. Por exemplo, se eu me casasse hoje e eu fosse mãe hoje, o meu marido seria abandonado.
Olha aí. Pra você ter noção do discernimento que eu tenho, quanto eu sou apaixonada por essa ideia. Não que isso seja errado, gente. Não interprete errado o que eu estou dizendo. Mas hoje eu tenho consciência de que se eu fosse mãe, o meu marido seria abandonado. Quantas mães conhecem o amor? Porque eu acho que não existe amor que se aproxima mais do amor de Deus do que o amor da maternidade. As pessoas podem falar o que elas quiserem. Nada vai tirar isso da minha cabeça. E aí, quando eu olho pra isso, eu tenho a sensação de que, tipo, vai muito mais fundo. Uhum. E aí eu acho que vai chegar um momento que eu vou conseguir amadurecer isso. De encontrar um equilíbrio pra isso. Por isso que Deus ainda não permitiu que acontecesse. Aí você vai tentar explicar isso para as pessoas. Nossa, mas você tem 29 anos, mas você é bonita, mas você é bem-sucedida. Gente, existe uma vida espiritual, existe uma vida pessoal, existe um propósito todo por trás disso. Um dos motivos no qual eu escolhi fazer um evento esse ano para as mães é exatamente por isso. Porque nesse evento das mães, eu vou levar as mães a viverem uma experiência de se transformarem em mulher de novo. Por quê? Porque inúmeras mulheres deixam de ser mulheres quando elas se tornam mães. E é o que eu não quero. E deixa de ser esposa. Deixa de ser esposa, deixa de viver o seu chamado. Aquela que é casada, ela só tem olhos para o filho dela. E eu falo isso porque, por exemplo, eu tenho 3 afilhadas, bebês. E quando elas estão comigo, não existe mundo. Só existe elas. E é um amor que eu não consigo explicar. Pensa se é algo que sai de mim. Uhum. Então, assim, eu não consigo mensurar isso. Então, é um processo que eu sei que eu vou... como se diz, é uma cura que eu preciso passar. E uma coisa que eu vivi no passado, um questionamento que eu tinha quando eu tinha 25 anos. Eu vivi isso, foi até o Padre Cássio, um amor de pessoa, também amo ele, que me ajudou muito a passar esse vale por questões de questionamento, porque eu queria ser mãe naquele momento. E, tipo, não, eu quero ser mãe, eu quero ser mãe, eu quero ser mãe, e não. E aí ele tentava me mostrar que não era a maternidade que me preencheria. E depois eu fui entendendo todo o processo, foi quando eu cheguei à conclusão de que eu não poderia e não estaria preparada para essa maternidade justamente por isso, por essa razão. E é tão engraçado a gente entrar nesse assunto agora, que não era nem alinhado, e eu acredito que nem era o tema. Não mesmo, falar de maternidade. Mas, recentemente, quando eu descobri que eu estava com um problema de saúde, tipo assim, na minha cabeça eu ia morrer. E eu cheguei no hospital e todo mundo foi comigo, foi um amigo, a minha mãe, e para o médico poder me atender. E eu fazendo todas as pesquisas, nas minhas pesquisas, a única coisa que eu me preocupava não era nem se eu ia morrer, era se eu ia ser mãe. E aí, depois de muito tempo passado, quando Deus veio falando comigo, Deus me mostrou que eu não era capaz de amar a minha vida amando uma vida que nem existe. Caramba. Tipo assim, olha, você não é capaz de amar a sua vida e você ama uma vida que nem existe, porque você nem tem. Hoje não tem nem a possibilidade de você ser mãe aqui nesse momento. Como é que você ama essa vida? Desse jeito. E aí foi muito pesado pra mim. E aí quando o médico me disse que não, que no primeiro momento ele disse que estava tudo bem, que eu ia poder ter uma gestação e tá tudo certo. 2 meses depois, aí um médico especialista disse não, você não vai poder ter uma gestação normal. Tipo assim, de todo o processo, até chegar na morte, estava tudo bem. Desde que eu pudesse ser mãe. E não. Aí eu precisei ressignificar toda a história para poder encontrar um sentido para ela. E que é um novo processo. E agora é uma longa jornada. Eu sou apaixonado em coach como profissional. Você sabe que eu sou coach e eu já peguei várias coisas aqui que depois a gente pode conversar mais aprofundado. Mas o ponto é, o que aconteceu na sua infância que fazendo você pensar dessa forma? A gente não vai fazer nenhuma sessão de coach. Vixe, tá? Maria, sessão de coach online. Para as pessoas que estão aqui me ouvindo aqui agora, o que está acontecendo daquilo que você quer, o que você deseja, o que você almeja, que você não está atingindo. E as pessoas não têm clareza e elas não conseguem linkar o passado para ressignificar e mudar, para conseguir as coisas que desejam. Tem muitas mulheres e homens querendo casar, ter filhos,
Mas o que está bloqueando isso? O que te bloqueia hoje para não ter o que você almeja? Você não acha que são decisões erradas? Não acredito que sejam decisões erradas, porque as decisões precisavam ser tomadas. Com a consciência que eu tinha 10 anos atrás, eu não tinha tanta consciência igual eu tenho hoje. Mas você não acredita que você tomou decisões que foram... Eu acredito que eu sou muito agradecido a Deus por ter tomado as decisões que eu tomei. Porque você é quem você é? Porque eu sou quem eu sou. Sim. Então, analisando assim o cenário, eu aqui hoje, e olhando tudo que eu já fiz de certo e de errado, eu falo, foi essas decisões que eu precisei tomar para chegar aqui hoje. Então, eu não reclamo, não acho ruim minha trajetória. Eu olho para trás e agora eu começo a aprender. Você ama o seu trajeto? Minha história. Sim. Aí eu tenho gratidão por isso. Sim. Aí eu não trago peso. Aí voltamos lá a falar nas frases de Jesus. Meu fardo é leve. Sim. Se tá pesado hoje, o que você precisa soltar? Entendi. Compreende? O que você precisa voltar lá atrás e perdoar? Porque tem gente carregando mágoas com pai e mãe... Sim. Que são eternas, parece que nunca passa. E não adianta, se você não liberta o seu pai, se você não liberta a sua mãe, você não caminha. Sim. Você sempre, as pessoas ficam assim, eu não consigo ganhar dinheiro, eu não consigo prosperar, eu não consigo me casar, eu não consigo... Por quê? Porque tá tudo preso à forma com que você conduz seu pai e sua mãe. Porque você pode ver que não tem um casamento que a pessoa é frustrada, que a pessoa casou de qualquer jeito, que casou para sair de casa, ou casou por impulso, ou casou por empolgação, ou qualquer outra coisa, que se você olhar para a história da pessoa, tá 100% remetida à forma com que ela conduz com o pai e à forma com que ela conduz com a mãe. O ódio que ela carrega de um ou de outro. Não, quanto a isso, assim, relacionado a isso, eu sou bem resolvida, até porque quem passa pela Nova Aliança conhece conhece esse caminho. E uma das coisas mais difíceis que tem é mexer na história, gente. Eu falo isso com propriedade. O ato mais difícil do ser humano hoje é amar a sua própria história. Eu acho que o ato de amor que a gente tem, e você na sua casa, com certeza existem coisas que você fez e que é muito difícil você olhar e você amar aquilo que você fez. Eu tive um exemplo esse final de semana com o Padre William também, onde ele falava assim, você tá sentado no telhado de uma casa e do lado de uma chaminé. Você quer ler um livro, mas tem uma fumaça que ela sai o tempo todo. E aí você larga o livro e você vai lá com a sua mão tentar abanar aquela fumaça ali. Porque você acredita... Só que lá embaixo está sendo colocado lenha o tempo todo. Então, o que você faz? Tem a opção, você desiste. Ou você desce lá embaixo e para de colocar a lenha lá. Porque tudo aquilo que a gente alimenta é um clichê, mas cresce. E cresce por longas datas. Então, é muito complicada essa questão de aceitação das pessoas em relação ao seu pai, à sua mãe e mexer na sua história. Parece simples o que eu vou falar, mas é muito profundo. Tem duas, não é ferramentas, mas tem duas coisas que o ser humano não faz e não sabe o valor que tem. Pedir perdão. Sim. Saber pedir perdão. Mas não é aquele, me desculpa, Carmiele, por ter derrubado uma água em você, por exemplo. É muito raso. É aquele perdão onde abre seu coração e fala assim, caraca, eu não consigo, sabe? Rasgar a alma. Isso cura. Então, se você está carregando... mesmo. Tá carregando mágoas do seu passado, com seu pai, com sua mãe, isso tá te bloqueando até mesmo para ganhar dinheiro. Porque as grandes crenças da pessoa que não ganha dinheiro hoje tá ligado literalmente com o pai. Então, se você tem mágoas hoje com o pai e você não tá tendo sucesso financeiro, está ligado um com o outro. Sim. E as pessoas não têm e não sabem disso. E elas ficam se perguntando, mas como? Porque foi uma pergunta que eu fiz por muito tempo. E aí fica assim... Gente, eu lembro que em uma das minhas experiências, eu fiz essa experiência. De ligar pro meu pai e de dizer pro meu pai que eu perdoava ele por todos os momentos. Gente, só pra vocês terem noção, eu disse pro meu pai que eu perdoava ele pelas vezes que ele não foi no meu aniversário, pela minha primeira comunhão, pela minha crisma, por tudo. E aí eu descrevi, desde quando eu era criança. O presente que o senhor mandou entregar, que não foi você que entregou. Eu esperava por você. As noites que eu passei sentado esperando que você chegasse. Eu disse tudo isso pra ele. E, gente, dói. Dói a vida. Dói. E é isso que cura. E cura.
É muito engraçado, porque de fato cura. Porque quando perdoa, você não volta nem nos assuntos mais. Não, é uma coisa que, tipo assim, as pessoas falam assim, mas seu pai não fez isso, seu pai não fez... Cara, tudo bem. Ele fez o que era possível ser feito nas condições que ele tinha. E tá tudo certo. Ele é livre. Hoje, tipo assim, eu falo que tanto meu pai quanto a minha mãe, eles jamais deixariam de alcançar o céu por uma falta de perdão. Da minha parte, não posso falar pelos outros filhos, mas da minha parte não. Por quê? Porque eu entendi que os meus pais fizeram por mim tudo aquilo que era necessário para que eu tivesse a minha história hoje. Porque se não fosse por eles, e se eu não tivesse passado por tudo que eu passei, eu não teria a minha história exatamente como ela é. E hoje, olhando para trás, e olha que eu já passei por muita coisa. Gente, muita coisa. Quem me conhece um pouco a fundo sabe que a minha história é bem árdua, mas eu não mudaria uma vírgula da minha história. Eu falei... Se arrepende de algo? Literalmente não. Eu faria tudo novamente. Existe cura aí. Porque a pessoa que olha para trás e ainda fala, não, eu deveria ter mudado, deveria ter tomado novas decisões, outras decisões. Essa pessoa ainda não está curada. Não, mas é porque existem caminhos que você... Por exemplo, você já namorou? Já. E você entende que já teve pessoas boas na sua vida? Já. E que você seguiu Todas caminhos elas, diferentes? E que você seguiu caminhos diferentes por decisão sua? Sim. E que às vezes foi uma decisão por questão de imaturidade? Sim, porque eu não tinha a cabeça que eu tenho hoje. Entende? É basicamente quando eu falo sobre voltar, sobre tomar decisões erradas, é por aceitação. Muitas vezes, por exemplo, eu passei por situações que eu vivi coisas que eu não precisava viver em relacionamentos pelo simples fato de querer fugir de algo. Só que eu tinha 100% consciência daquilo. É um pouco pior. Gente, o leigo, quando ele não sabe, ele vive literalmente com um fardo leve. Porque ele não tem consciência daquilo. Agora, a gente não. Qualquer 1 centavo que a gente sabe, aquele fardo se torna, de fato, muito pesado. Por quê? Porque eu sei exatamente o que eu estou vivendo. Eu sei por que eu estou vivendo aquilo. É muito engraçado que você chega na terapia e aí a psicóloga fala pra você assim, mas por que você se permitiu a se submeter a essa situação? Aí você olha pra ela e você tem a resposta. Por isso, por isso, por isso, por isso. Porque eu queria isso, isso, isso. E aí a pessoa olha pra sua cara, tipo assim... Porque geralmente as pessoas não têm uma resposta pra isso. E não, eu tinha 100% consciência do mal que eu estava causando a mim mesma. E continuou fazendo? Não. Aí você largou. Claro, isso tem coisas na nossa vida. Mas assim, que não foi um abandonar por mim. Entendi. Foi um cuidado de Deus com a minha vida. Eu posso dizer que foi Deus quem cuidou. Foi nem eu. Tipo, eu tive a oportunidade de sair inúmeras vezes e chegou um determinado momento que a minha vida era preciosa para Deus. Eu falo que todas as vidas são extremamente preciosas. Mas eu não sei se é pela quantidade de pessoas que intercedem por mim, que Deus acorda e fala assim, não, tá bom. Tá bom, eu vou lá ajudar ela. Vou salvar a vida dela hoje, porque não dá. Eu não aguento esse tanto de oração. Porque eu acho que tem uma corrente de pessoas, assim, até chegar no céu rezando por mim. E aí Deus vai e tem misericórdia. Mais do que ele já tem enquanto pai. Ou se foi realmente porque o propósito que ele tem pra mim é muito maior do que eu posso imaginar. Que eu prefiro acreditar que é uma junção das duas coisas. Mas é basicamente isso. Foi um processo necessário. A gente conseguiu olhar para trás com paz. Sim. A gente olhar assim a nossa história e falar assim, nossa, que bom que eu passei por isso. Me modelou, me ensinou, doeu, com certeza. Sim. Eu queria fazer diferente hoje, com a consciência que eu tenho hoje, vamos lá e alterar. Mas aí, o resultado disso? Tem algumas fases da nossa vida que a gente está numa dificuldade extrema. E essa dificuldade, ela só está modelando você para o que há de vir. E as pessoas querem, poldar, pegar atalhos e não querem passar por isso. Sim. Por exemplo, pessoas que têm uma enfermidade. Às vezes, me cura, me salva. Mas às vezes, Deus está querendo fazer um caminho por essa doença, por essa enfermidade, que vai curar muito mais pessoas através do seu testemunho e do seu exemplo. E as pessoas não pensam com o olhar acima. Sim. Eles pensam só no imediato e no agora. Sim. Que é a busca do prazer momentâneo. Eu quero agora, eu quero agora, eu quero agora. Sim. Então, esquece todo um plano espiritual, esquece todo um propósito de vida, uma missão de vida. Sim. Por causa de cegueira espiritual.
É muito forte isso que você fala, porque é uma coisa que a gente vive na pele. A gente não quer pagar o preço da caminhada mesmo. Trazendo um pouco para a vida de empresário mesmo, eu tinha uma loja. E da noite pro dia você perde tudo. E naquele momento você não entende. E aí você vive 365 dias no deserto. Um deserto que ele é incalculável. Parece que existe o fundo do poço, tem depois dele e parece que você consegue chegar mais fundo. Na verdade, não tem fundo. Tipo chega um momento que você fala assim, não, chega. Aí você tá caindo no poço, aí você abre as mãos e fala, não, daqui mas eu não quero mais descer. Não dá pra descer. Aí basicamente isso. Porque não tem fundo. Tem como ficar pior. Tem como ficar... Isso é verdade. Eu não vou reclamar, porque chegou um momento no meio disso tudo que eu vi que chegou num estágio tão grave, que eu falei assim, tem como ficar pior. Tem. E aí eu parei ali, porque o pior dali seria, de fato, eu perder a minha vida. Então, chegou num nível que eu falei, não dá. Aqui é o limite. E quando eu saí, que eu voltei, você vê a quantidade de pessoas que se inspiram naquilo que você faz. Quantidade de pessoas que perguntam como. Quantidade de pessoas que ficam assim, nossa, mas isso é possível? Quantidade de pessoas que, às vezes, estão passando por um processo que eu passei. E que olham pra mim e falam assim, nossa, você conseguiu. Então, eu também consigo. E aí, você olha pra trás e fala assim, não, eu nem sei como eu consegui. E aí, num processo de encontro mesmo, de retiro, que eu estava fazendo, Deus falou muito forte comigo, que Ele tentou me parar de todas as formas. Eu vivia o encontro e em momento nenhum eu pedia, quando eu descobri o meu problema, eu nunca pedi para Deus me cura, mas eu pedia para Deus para que Ele fortalecesse a minha fé, porque eu sabia que eu só ia suportar esse processo se eu tivesse fé, se eu acreditasse que amanhã eu vou acordar. Então, assim, eu não queria que Ele me curasse, mas eu quero que Ele me dá uma dose de fé. O único remédio que eu preciso é uma dose de fé para eu acreditar que eu vou dormir hoje e vou acordar amanhã, mesmo que eu não acorde. E aí, foi muito forte quando Deus me chama e Deus fala pra mim. Deus fala pra mim assim, eu tentei te parar de todas as formas. Eu te tirei tudo. E você nunca parou pra me ouvir. Profundo, hein? Eu te tirei tudo. E você nunca parou pra me ouvir. Então, hoje, eu permito que o seu corpo seja desfeito em cacos, assim como Jó, para que você entenda que eu estou aqui e só eu posso. Caramba. Então, assim, é muito forte. E aí você olha naquela situação e você se olha e você se vê numa situação de feridas. Porque eu tinha feridas sobre o corpo inteiro. E aí não é sobre medicina, aí não é sobre cura, não é sobre Deus dizer para mim, Carmeli, chega. Você vai trabalhar 72 horas. Se você não parar 10 minutos para ler a palavra, eu estou com você. Eu te alimento. Se você não pode ficar 10 minutos diante do Santíssimo, não estou te pedindo para ir para a missa, não estou pedindo para você comungar. É 10 minutos que você para e fica diante do Santíssimo só para eu te amar. Não estou pedindo para você me amar. É para eu te amar. E aí você se constrange. Porque o amor de Deus, ele é tão lindo que ele constrange. Mas porque nós não sabemos ser amadas. Nós quem? Eu já sei ser amada. Eu já aprendi. Depois do meu último... Agora vou aproveitar, deixa que nós estamos falando de encontro. Vamos. Emendando o assunto. Você falou que você já fez Manaim. Já fiz Manaim, já fiz Renascer, já fiz vários. Intimidade vários. Com Deus? Fiz vários. Então, temos aqui, gente, uma enquete da vida que eu tenho uma percepção do Manaim. Vamos lá. Foi incrível pra mim e eu quero saber se você concorda ou se você discorda. Então vai. Eu acredito que todo homem do sexo masculino, homem normal, gente, precisa fazer o Manaim. Não que as mulheres não precisam, mas eu acredito aos meus olhos que todo homem, para ser digno de ser homem, o povo me cancelando em 2 minutos, mas ele tinha que fazer o Manaim. Você concorda ou você discorda? Sem explicar por quê. Depois eu te explico por quê. Eu concordo que todo ser humano precisa passar por lá. Não só o homem, mas o homem também sim para aprender a ser homem. Pronto. Não precisei terminar. A minha discussão é essa. Porque, pra mim, existem 1000 encontros de várias religiões, gente. Independente se você é católico, se você é evangélico. Não interessa a religião que você é, mas eu acho que todo homem
homem de verdade, que tipo assim, não, eu quero saber o que é ser homem. Eu acho que ele tinha que passar por lá. Porque... Não só nesse. Não, esse é... É uma jornada. Esse é o específico. A pessoa que ela é de outra religião e ela quer viver uma experiência da masculinidade, eu acho que ela tem que viver o Manaim. Porque eu já fiz inúmeros encontros. De todos, o mais forte foi o Manaim, tipo, que ele foi muito marcante pra mim. Porque o Manaim, até o Manaim eu era homem. E depois do Manaim eu descobri que existia uma mulher. Identidade. Então, assim, foi muito forte, foi uma virada de chave na minha vida, porque eu fui criada, e aí entra uma questão de criação, gente, é uma questão de adaptação. Eu fui criada num meio extremamente masculino. Eu sou filha mulher de 3 homens, eu só tenho tio homem, as minhas primas eram casadas, tinham suas vidas pra lá, então meu ciclo sempre foi homem. Então, eu fui a única menina. Então, eu tinha a opção de ser princesa, só que eu sou mais velha, então velho não é princesa. Então, um velho que cuida. Então, acabou que eu virei homem como eles. E no Manaim eu descobri que não. Que homem precisa ser homem. E eu acho que existe muita falta hoje dos homens se posicionarem como homem. Masculinidade. Entender o que é uma masculinidade. Porque, às vezes, o cara nem sabe o que é isso. Eu tenho inúmeros... Meus amigos são todos homens. Até hoje, nada mudou. E aí, a gente conversa e eu tenho muito amigo homem que não sabe ser homem. Ele não sabe se posicionar como homem. E a mulher acha que ela se posicionar com a feminilidade dela, ela ser feminina, é literalmente ser submissa. Fraqueza. E é fraco e eu não posso ser porque eu preciso provar algo. E, gente, nós não precisamos provar nada pra ninguém. Nós não temos que ser guerreira, nós temos que ser princesa. Eu já cansei de ser guerreira, eu fui muito guerreira e já tá ótimo. E, tipo assim, isso não me faz frágil. É umas coisas muito pequenas e que faz uma diferença muito grande. Então, dica de milhões, quando vocês verem aí passando no feed de vocês, vocês conhecem algum homem, manda eles fazerem um Manaim. Vocês que são esposas e querem um homem, corre lá e faz a inscrição. Faz a inscrição do seu marido para ele fazer o Manaim. Porque não tem. É muito desafio. Eu vi, gente, um cara de 60 anos... Se reconhecer e descobrir o que era ser homem. O cara foi casado, o cara tinha filho, o cara foi pai, o cara tinha uma vida pronta. E o cara sentado... Na minha turma tinha um militar. E aí o militar tá me seguindo no Instagram e vai saber que eu tô falando dele. E aí, simplesmente, tinha um militar lá. E o militar se descobriu homem. Ele sempre foi homem. Não tô dizendo que o cara não é homem. Mas ele não se conhece. Existe uma trajetória do passado, que a gente volta ali na analogia usando o coach como para explicar. Sim. A criação define a pessoa. Sim. Já assistiu A Era do Gelo? Se eu não me engano é o 2, onde estava extinto, né? Todos os mamutes. Uhum. Aí o mamute encontra outra mamute e ela se enxerga como esquilo. Sim. Essa cena é muito marcante porque ela é mamute, mas ela se enxergava como esquilo porque ela não tinha exemplos perto. Corre, Leão. Né? Uhum. E não tem exemplos perto. No seu exemplo, você não tinha exemplo de feminilidade. Sim. Porque a maioria era homens. E para você ser aceita, você precisava pensar, nossa, se eu for mulher, eles não vão me aceitar. Eu preciso conversar com homens, eu preciso ter amigos como homem, eu preciso fazer coisas com homens. Para ser aceita nesse meio. Sim. Aí o que mais acontece hoje nas famílias, criação com pai, mãe e tudo mais, as pessoas, os filhos principalmente, eles querem ser aceitos pelos pais. E os pais que prejudicam muitas das vezes essa identidade de masculinidade, do ser mulher. Tem vários livros que falam que as autoridades da nossa vida definem até de 0 a 7 anos que a gente vai ser modelado aqui, nessa idade. Então, pai, mãe, professor, líderes religiosos têm total domínio da criança. E são essas pessoas, pelo exemplo que elas passam, que faz com que a pessoa vai ter crenças de fraturas ou não. E é essas crenças que definem isso que você está pensando hoje. E agora fazendo uma analogia para quem está aí em casa escutando. Quais fraturas foram do seu passado que estão sendo carregadas até hoje que você não vai lá e volta e ressignifica?
Porque tem mulheres e homens que não conseguem entrar no relacionamento por ter a masculinidade alta, Sim. por não se permitir perdoar pelo seu passado de ter vivido. E esse ato de perdoar faz com que fique leve. Você solta essa carga e você começa a atrair aquilo que realmente você é. Pelo simples fato de você soltar. Sim. E tem várias mulheres hoje que tá procurando alguém, mas tem a masculinidade tão aflorada, às vezes por rancor do pai, às vezes por querer a aprovação do pai. Sim. É o que mais tem. Eu falo porque eu vivi um ciclo de mulheres que eu conhecia e o que mais tem são mulheres boas, são mulheres que você olha e fala assim, gente, mas por que essa pessoa tá solteira? E porque é uma pessoa bacana, é uma pessoa inteligente, é uma pessoa... Aí você vai olhar para a história dela, é uma pessoa que ela está com a masculinidade dela extremamente alta. É uma pessoa que ela conhece um cara, ela manda no cara. Ela é uma pessoa que quer tomar uma posição que não é dela. E é uma coisa que eu brigo muito, porque eu falo, depois que casa, aí que a mulher tá pagando as contas, que a mulher tá resolvendo os problemas da casa, que a mulher cuida dos filhos, que a mulher que faz tudo, aí ela vai falar, não, tô cansada. Mas tá cansada do quê? Você tá carregando um fardo que não é seu. Tipo, ele não é sua responsabilidade, você pegou porque você quis. Sim. Mas por quê? Não foi porque ela quis, gente, é porque tem toda uma trajetória, igual você disse, que faz toda a diferença. Faz. Total. A gente poderia até entrar mais a fundo, mas acredito que... O nosso tempo tá assim, ó, espreme. Tô falando, gente, que eu acho que eu preciso de um podcast de 2 horas. Eu acho, viu? Caio, eu acho que a gente tem que ter, assim, ó, muito tempo pra conversar. Ah, a gente passaria a tarde. Literalmente, vários assuntos. Antes da gente finalizar, porque o nosso tempo literalmente deu, eu vi que você foi pra África. Sim. Como que foi essa experiência pra você? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre... Primeiro porque é o meu sonho da vida. Inclusive... E quando vai realizar? Então. Já tem data? Não. Já tem plano de ação? Não, porque calma, esse é o próximo. O meu plano de ação tá para um outro evento que eu vou realizar esse ano. Show. Mas no próximo ano, se Deus quiser, eu quero ir sim. Tá. Quero viver uma experiência lá. Eu acho, assim, fantástico. Não conheço, mas pelo pouco que a gente vê e pelas pessoas que a gente conversa, pelas pessoas que já foram, eu sinto no meu coração um lugar que o amor, ele vive sem ter. A gente é muito apegada ao ter. Aqui, eu preciso de uma roupa, eu preciso de uma maquiagem. Lembra da pirâmide? A base. Sempre eu quero ter. E lá não, lá parece que as pessoas, elas se alegram com o simples. Lá elas são. Entendi. Lá elas são simples. Lá elas são pessoas. Entendi. Tá vendo, gente? Como foi essa experiência? Compartilhe. Não é de hoje que eu venho estudando desenvolvimento humano e eu já tinha colocado isso como meta. Eu vou para a África. Uhum. Não para vivenciar somente isso, mas para conhecer a humanidade. É o ser humano sem base, sem celular perto, sem outras pessoas influenciando. Eu quero saber como é que funciona, como é que é um ser humano, sem interferência da tecnologia, sem interferência de tudo. Já fui lá 2 vezes. A primeira vez eu fiquei 25 dias. Quando é a próxima vez que você vai? Em breve. E quem já tiver interesse aí em vir saber mais, provavelmente, com fé em Deus, a gente vai levar mais pessoas. Então já vez. Me leva, por favor. Vamos organizar. E quando eu fui olhando isso e falando assim, eu preciso ir na África, tudo mudou. Porque agora eu já não estou mais buscando as coisas do ter. Agora eu estou buscando as coisas do ser. Por isso que a minha identidade está cada vez mais fortalecida. Não é que eu restaurei ela anteriormente. Eu venho restaurando ela com o tempo. E passar pela África foi uma das grandes missões de vida do meu ser. Porque eu consegui entrar em contato com o ser humano pela identidade dele, como ele é. E teve várias experiências. Lá eu fui pela comunidade Nova Aliança, eu fui para a casa de Moçambique, lá em Guiné-Bissau. E lá eles têm 3 missões, que é ter um colégio, tem a parte de espiritualidade, de evangelização, e tem também na missão dentro do hospital, que fica na maternidade das crianças lá em Gabu. E nessas 3 experiências de vivenciar com as crianças, evangelizando e vivendo as dores... Eu ficava só das crianças. Que também é maravilhosa. Da primeira vez eu vivi, de fato, pedi doação, tem aí no meu Instagram também toda a trajetória que a gente pediu e conseguimos um valor interessante para ajudar na missão do colégio. E veio essa construção. Tudo que eu vivenciei na África modelou quem eu sou hoje. Então, se você tem esse sonho de fazer essa viagem,
antecipe, porque ela pode antecipar outros sonhos muito maiores na sua vida. Senhor, gente, virada de chave para fechar o podcast com essa direta. Não foi nem uma indireta, não, mas foi direta. Talvez seja essa... Eu estou indo para um evento esse ano, Sim. que vai ser uma virada de chave muito grande na minha vida. Ontem foi muito assertivo isso, eu fechei ontem uma parceria mais que de milhões, depois eu vou trazer aqui para o pessoal, mas essa chamada para a África talvez chegue nesse caminho. Tudo vai depender do tempo, gente. Os meus passos eu tenho dado. É uma experiência que eu quero muito, porque, igual eu relatei no começo, essa questão da maternidade, eu acho que eu vou viver uma realidade que os meus olhos não conseguem ver aqui. E eu só vou conseguir ver isso, não lá, talvez eu consiga ver em outros lugares, mas em específico pelo pouco que eu acompanho, pelo pouco que eu sei. Eu conheci um pouco da missão, mas à distância, que foi quando eu estava na comunidade, enquanto amigo da comunidade, porque eu nunca tive nenhum vínculo assim, mas era um lugar onde eu olhava e eu tinha certeza, igual eu te falei, que é como se, de fato, elas são, como você disse. É um lugar humanas. Que as pessoas lá, elas são humanas. São amor, alegria. Elas estão, tipo assim, elas não têm nada. O nada basta para elas. É um sorriso que não tem preço. É um sorriso que ele é de verdade. Ele não é um sorriso para agradar ninguém. E isso é porque você tá vendo só pelo Instagram ou pela televisão. Pensa se eu ver Agora algo imagina real. você indo lá, tocar, passar a mão na cabeça daquela criança e ver a ternura, o amor. Você vai ver as essências do que a gente fala aqui de forma superficial. Eu amo uma pessoa. Lá você vai conseguir enxergar o amor. Eu sou alegre. Lá você vai conseguir enxergar a alegria. Porque imagina, eu sou alegre, mas eu tenho tantas estruturas, celular, roupa, tudo mais. Imagina se você não tivesse nada. Você vai ser alegre também? Você seria grato. Lá eles são. Entende a base do ser? Sim. Eles são, e eles não precisam ter nada para ser. É essa a grande chave desse podcast de hoje. Se você está precisando ter alguma coisa, ter uma profissão, ter alguma ferramenta, enfim, algum bem para provar quem você é, pode mudar seus conceitos, porque você está totalmente errado. Nossa, eu tô falando, gente, esse encontro aqui, ele é mais que de milhões. Eu ia pedir para você deixar uma frase motivacional pra você poder contar, mas você já foi lá, você já atropelou, você já deixou... Já passou tudo, né? Você já passou aí atropelando todo mundo e já contou aí pra todo mundo. Caio, primeiramente, quero te agradecer, assim, de fato, nosso encontro chegou ao fim, senão eu atraso o pessoal. Mas, assim, quero te agradecer mesmo pelo seu sim, por você ter vindo. É muito interessante que eu sempre falo pro pessoal que todo mundo que vem no meu podcast, eu volto pra casa milionária. Que benção. Eu tenho... Hoje é o nosso 17º encontro, eu acho. Se eu não tiver muito, muito ruim de conta, gente, eu acho que é isso mesmo. E essas 17 pessoas que passaram por aqui, elas me deram 17 vidas. Elas me deram 17 histórias. Elas me deram 17 pedacinhos delas. E, assim, você não tem noção do quanto eu aprendi com cada um. E, assim, você veio para trazer... Porque até então a gente nunca tinha falado de Deus tão profundo. Sério? Não. Foi o primeiro podcast, a gente falou muito sobre Deus, mas a gente trabalhou muito sobre a fé de acreditar. É um casal fantástico e eles não têm medo de inveja. E foi uma coisa que me chamou muita atenção e que eu carrego comigo todos os dias. Hoje eu não tenho medo de falar mais sobre qualquer coisa antes que ela aconteça. Porque, fulano tem inveja de mim. Não, a inveja não vai alcançar em mim porque Deus cuida e pronto. E aí ficou muito marcado. E hoje, a gente falando de Deus, olhando muitas coisas, muitos gatilhos dentro da minha cabeça, muitos questionamentos que eu tenho enquanto pessoa, hoje ficou muito claro. Porque junta, além da sua experiência espiritual, que é uma experiência muito bacana de se compartilhar, além da sua experiência com coach, de trabalhar com desenvolvimento humano, de trabalhar com desenvolvimento de pessoas, você consegue mostrar pra gente um ângulo diferente. Como essa questão do ser, do ter, que são coisas que a gente não imagina, mas a gente faz inconsciente. É uma coisa que a gente faz por questão, às vezes, de crenças limitantes, às vezes por desenvolvimento, do caminho que você vai trilhando por conta própria. Porque, às vezes, a gente está tão no robô, um robozinho diário, que a gente vai vivendo aquilo e a gente nem sabe. A gente poderia fazer um podcast só para falar de crença. Nossa, ia ser incrível. Vou trazer você de volta. Daqui uns 3 meses. Daqui 3 meses eu te amo de novo, porque a gente já tem 3 meses cheio aí.
Mas que 3 meses você volta pra gente falar só de crenças. Porque eu acho que as pessoas precisam. Precisam muito, porque a crença limitante, ela para. Ela paralisa. Mesmo você já tendo dito aí, eu queria que você deixasse uma mensagem, marcado mesmo, se hoje o Caio, se sua vida chegasse ao fim e você tivesse que deixar uma mensagem no outdoor escrito pelo Caio, o que você deixaria? Foi bem assim, bem profundo tudo isso que a gente falou. E eu sou grato também por você, primeiramente, né? Por ter convidado, toda a estrutura, tudo aqui que está acontecendo. E se for para mim falar uma frase, eu falo, viva realmente a sua verdadeira identidade. Porque se você não se reconhecer, quem vai conhecer? Que isso, hein? É isso. Se descubra. E até aprofundando, porque na Bíblia fala, né? Conhecereis a verdade vos libertará. E se você não buscar a verdade de quem realmente você é, o que você está fazendo aqui? Então, se você não sabe quem você é, eu vou deixar aqui, gente, o Caio pode te ajudar a descobrir quem você é. Porque é muito importante. É muito importante. E quando a gente descobre... E não é uma gaveta que você abre. Semana passada eu postei Foi um dia que eu tava muito cheia. E eu postei um memezinho que falava assim, hoje, na minha cabeça, tem tanta gaveta aberta, de tanta coisa diferente, que eu não sei nem o que eu fecho primeiro. Então, se você tá aí com todas as gavetas abertas, o Caio pode te ajudar. Pode. Tem vários eventos, tem vários retiros espirituais. Já deixo aqui convidado você que está me escutando para participar de um Renascer, que é um retiro espiritual. Sim. Então já acessa aí o meu Instagram, que em breve também vai estar o do encontro. E que também indico também a pessoas que estão aí precisando de descobrir quem realmente é, para viver uma jornada mais profunda. Temos o método CIS, que está acontecendo aí de forma global, que eu também participo, trabalho. E se você estiver querendo conhecer a si mesmo, procure esses dois, um retiro e um treinamento para se conhecer. Que isso, hein? Olha, você precisa deixar o seu registro aqui agora, que você passou por aqui, que você esteve aqui no nosso Encontro de Milhões. E é isso, gente. Mais um encontro nosso chega ao fim. Como eu sempre digo, né? Eu venho pra cá pensando que vai ser só 1 hora e vai demorar muito, de repente passa muito rápido e nem sempre a gente consegue falar tudo aquilo que a gente quer, tudo aquilo que a gente tem vontade, mas o pouquinho que a gente deixa aqui é uma dose de amor, é uma dose de conhecimento, é uma dose de vontade que a gente deixa para que você de casa, para você que me acompanha, para você, a gente está quase batendo os 150 inscritos. Eu comecei esse canal com 15 pessoas atrás, 17 pessoas atrás, eu tinha 0 inscritos, 1 inscrito, que era eu mesma. E aí, simplesmente, hoje eu tenho uma quantidade de 150 pessoas que assistem, que acompanham, que compartilham, que me dão feedbacks. E eu sou muito grata. Eu sou muito grata a Deus por essa oportunidade. Sou muito grata a TBO por fazer essa parceria de milhões, pelos meus convidados que aceitam tudo isso, por aceitar e disponibilizar. Eu falo que são 3 horas do seu dia, porque é 1 hora para você vir, 1 hora para gente conversar, 1 hora para você ir embora. Então, eu sou muito grata a tudo que está acontecendo. E espero que o nosso propósito e a nossa missão de estar alcançando um coração por dia esteja acontecendo, que você esteja sendo tocado, que você esteja aprendendo, ou que você esteja, pelo menos, tentando mudar a sua vida 1 passo de cada vez, porque é devagar que a gente vai conseguir alcançar. Certo, Caio? As portas estão abertas para você. Em breve ele volta, gente, pra gente falar só sobre crenças. Vai ser uma boa, hein? Eu acho, viu? A gente vai falar, a gente coloca um assunto específico e a gente vai falar só sobre ele. Gente, então, um beijo e até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.